Nós estamos começando mais um podcast da parceria do AtitudeCast com a Ciclocast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidade e também sobre aprendizado contínuo. Bem-vinda novamente. Primeiro, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom a gente conversar, trocar experiências. Espero que vocês aproveitem também, que a gente se divirta aqui um pouquinho. Legal. Vamos lá. A sua curiosidade que levou em algum momento da sua vida profissional a te dar uma elevada, tá? Que você deu um passo a mais pela curiosidade. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu nem sei se eu sou tão curiosa assim. Eu acho que eu não me contento com o conhecimento ou com a informação única e exclusivamente como ela está escrita, como ela é entregue para a gente, né? Então, eu sempre duvido, questiono, eu vou pesquisar um pouco mais, também gosto de misturar os assuntos, mesclar os assuntos. Hoje a gente tem o conhecimento muito na palma da mão, a gente tem na palma da mão, que eu quero dizer, qualquer coisa que a gente quer pesquisar, a gente pesquisa celular, aqui. E se alguém fala algo que você desconfia ou acha que não é bem assim, na mesma hora, ou que você nunca ouviu, né? Um tema que você nunca ouviu, você já vai lá e pergunta, né? Já faz uma primeira pesquisa. Então, eu acho que esse é o meu nível de curiosidade. Eu gosto de conhecer lugares novos, eu gosto de experimentar comidas diferentes, eu gosto de ver o que está saindo naquele buraquinho, sabe essas coisas assim? Sim. Falaram de uma leitura, eu vou procurar ler, ou eu vou procurar me informar sobre. Eu não gosto de sair de uma conversa com uma dúvida, se isso aconteceu, eu anoto e vou pesquisar. Então, acho que é essa a minha curiosidade. Gosto de conhecer coisas e opiniões diferentes. Eu adoro estar num ambiente onde eu possa conhecer pessoas diferentes de mim, com hábitos diferentes de mim. E aí, o que você pode contar pra gente atualmente? Algum livro, algum filme, algo curioso que você não tinha visto, que você viu atualmente? Então, eu nunca fui uma pessoa muito de ler livros clássicos, os clássicos, romances. As minhas leituras eram sempre voltadas ou para os acontecimentos gerais do dia a dia, sim, ou para os conceitos ligados ao meu trabalho. Então, as minhas leituras eram sempre voltadas para esse mundo. E acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer leituras diversas, principalmente dos clássicos. Admirável Mundo Novo, e por aí vai, né? Alguns temas mais clássicos. E aí eu descobri que é fantástico fazer. Claro que eu já tinha lido outras coisas, né? Eu me lembro que a primeira oportunidade de ler um livro diferente, diferente que eu quero dizer, saindo do campo do trabalho, foi Os Meninos da Rua Paulo. Você já leu? Não. Esse é um livro que te leva para a infância. Principalmente se você tem uma idade parecida com a minha, que eu acho que tem. Uns 10 anos a menos. Ah, tá. Você é mais velho. Mas a gente andou na rua, a gente brincou na rua, os meninos jogavam bola, as meninas tinham as brincadeiras de rua também. E quando me indicaram esse livro, era num curso de criatividade, num curso de liderança. E aí eu fiquei pensando, o que fala sobre liderança? E eu fiquei o livro inteiro procurando o que se falava sobre liderança. E na realidade, os Meninos da Rua Paulo contam a história da infância, eles contam essa história da infância na rua. Então, eu me encantei com o livro, me apaixonei, e eu acho que foi um dos livros mais interessantes que eu li. E claro, porque também me remetia à infância e tal. Então, ele é um livro que traz curiosidade, como era a infância de outras pessoas, né? O que coincidia com a minha infância, e eu procurava liderança, né, no livro, que ensinamento sobre liderança tinha ali. Sim. E claro que tem, né? Não é o foco do livro, mas sempre tem aprendizados e link que a gente faz com o nosso trabalho. Sim, né? Sim. Então, você disse uma coisa interessante, né? Que
no passado a gente não via isso porque não tinha internet, né? Ou a internet era muito falha nesse sentido. Mas o fato de, enquanto alguém está te falando algo, você passa a olhar você vai pesquisar para ver se aquilo bate ou como que é. Eu, quando eu fiz uma pós-graduação, tinha uma pessoa lá que me tirava um pouco do sério fazendo isso. É mesmo? Porque, na realidade, tudo que o professor falava, ele ia lá para pesquisar. Eu estive no Jô Soares. Ele ia lá ver no Jô Soares. E falei tal coisa. Ele ia escutar para saber se falou mesmo. Entendi. Ou seja, a gente, não é uma crítica, mas assim, a gente está deixando de acreditar nas pessoas. Né? Porque, lógico, diante da internet que você vê tanta coisa errada, tanta coisa que é mentira mesmo, né? Fake news, que você acaba deixando de acreditar nas pessoas como antigamente. Não tem certo, não tem errado. Antigamente também se acreditava e tinha muita gente mentindo e a gente acreditava nas mentiras, né? Que eram fake news que hoje a gente sabe que existe, antes não. Mas você entende que a gente está deixando de acreditar no ser humano, né? Mas não é esse o objetivo. Quando eu falo que eu vou pesquisar, é talvez para ampliar mais o assunto. Tá então, bom. por exemplo, não conheço sobre um tema X que está em alta, ou que estão falando. E os temas vêm, muitas vezes, mais do mesmo, né? Sim, então, a gente fala de vendas, por exemplo, que é um conteúdo que a gente fala muito, sempre tem uma metodologia nova. Então, quando você cita, às vezes num treinamento, um termo, automaticamente você traduz e você fala, bom, mas isso é a mesma coisa que aquilo, tal. Isso. Quando você pesquisa, você fala, bom, é um outro olhar, é uma outra forma de perceber. O processo de venda, ou é uma metodologia nova, que você encaixa aqui ou ali. Então, quando eu escuto algo que eu não conhecia e que está dentro de um contexto que me interessa, eu vou pesquisar para ampliar o conhecimento. Deixa eu ver como é que é qual é o conceito disso. Entendi. Isso eu também faço, isso é importante fazer, né? Até mesmo porque quando alguém está conversando, ele não vai falar tudo sobre aquilo. Ele vai falar por cima sobre aquilo, Algumas coisas você consegue aprofundar mais, outras menos, mas não é porque duvide somente, né? Sim. Deixa eu ver o que dá para conhecer mais sobre isso. E eu acho que isso tem a ver com a curiosidade. Tem a ver. Tem outros temas que a gente deixa passar. Não, isso não me interessa, ou não chamou atenção, e aí passa, né? E você disse outra coisa também que é super importante, né? Essa questão eu não sei nem se eu sou muito curiosa. Você não acredita na tese de que todo mundo nasceu curioso? Acredito. Porque as crianças são curiosas. As crianças vão lá, mete o dedo na tomada, põe o dedo no chão, lambe, não sei o quê. Põe tudo na boca, quer entender sobre sabores, sobre cheiros, aromas, né, e tudo mais. Então, assim, a gente vai perdendo isso, né? Qual que é a sua visão sobre essa perda de curiosidade no decorrer da vida? Eu acho que a gente tem muito estímulo. Em todos os sentidos. Então, em todos os ambientes. Você está andando na rua, você tem estímulos de todo tipo. De pessoas diferentes, hábitos diferentes, o trânsito, o volume de carros mais modernos, muitos carros. Quando a gente era criança, a gente olhava o carro, a gente sabia o nome, né? E ficava contando. Meus irmãos, a gente ficava contando, eu vi tal carro, eu nem vou falar aqui. Nem falo. Porque DKV. Né? Você via um nome, um carro e tal, e hoje tem uma infinidade de carros. E às vezes então, o que eu quero dizer a gente, por ter muito estímulo, você vai escolher aquilo que você vai aprofundar. Mas sempre fica algo estacionado, vamos dizer assim. Sim. Eu não entendi direito o que é aquilo, o que é aquele ambiente. Então, o nível de curiosidade é que tempo eu tenho para ir pesquisar sobre esse e sobre esse. E aí eu vou escolher um dos dois, ou os dois, ou aquilo fica na minha mente, uma hora eu pesquiso. Então, sim, todos nós somos curiosos, mas tem gente que é muito curioso e tem gente que é curioso. Eu acho
que eu sou curiosa, eu gosto de aprender, eu gosto muito de aprender, mas muito mesmo. Eu tenho 60 anos e eu gosto de estar em sala de aula. Quando eu encerro um ano, eu sempre penso assim, qual é o curso que eu vou fazer o ano que vem? E eu gosto de estar em sala, eu gosto da troca. É claro que eu estou no digital, é claro que eu assisto um monte de vídeo, mas eu gosto dessa coisa da agenda, da quarta-feira reservada, né? Toda quarta-feira eu vou lá fazer da rotina. Então, e gosto do banco de faculdade, eu gosto de estar num ambiente inteligente. Tá. Então, isso, se tem uma rotina ou se tem uma forma, eu acho que seria essa, né? Tá. Vamos considerar que a gente vai perdendo um pouco dessa curiosidade, até mesmo por causa de tantas regras que existem na vida, né? Seus pais falaram, não mexe nisso, não faz isso, não come aquilo. Aí você vai sendo limitado a querer saber também. Depois você pode até resgatar isso, mas depois você vai sendo limitado, né? E na vida profissional também é meio assim, né? Porque vai num happy hour, você normalmente vai ver pessoas conversando com as mesmas pessoas, não abre um leque para... Eu não tenho curiosidade de saber quem é a Ana, quem é o Marcelo, quem é o João, quem é o José. Eu quero conversar com essas pessoas que eu já conheço, ou aquelas que falam a mesma coisa que eu falo, ou aquela coisa que eu quero ouvir, entendeu? Então não dá para entender mais ou menos isso também, que tem essa rotina na vida É interessante isso que você está trazendo, porque eu acho que isso tem muito a ver com o perfil. As pessoas mais introvertidas preferem conversar, trabalhar, trocar com os conhecidos, com as pessoas mais conhecidas, Sim. mais parecidas. Não é uma regra única, mas é mais habitual, é mais provável que esse grupo converse junto, trabalhe junto, troque mais. Já os extrovertidos, eles querem aumentar o ciclo, e aí aumenta o número de conversa. Então, tá num ambiente novo, quer conversar com aquela pessoa que está na outra ponta. Sim. Mas, então, acho que tem a ver um pouco com o perfil, com as escolhas que a gente faz. Não tem uma regra única, mas eu acho que tem um pouco essas escolhas. Os mais extrovertidos, eles estão mais abertos às relações. Então, ele acaba querendo conversar com todo mundo. Já os introvertidos preferem conversar com aquele núcleo que ele conhece. Sim. Isso com certeza. Mas eu fico penso sempre no mundo corporativo, que é o mundo onde a gente trabalha, né? E onde a maioria das pessoas vão parar, né, um dia. Mas eu penso que o mundo corporativo, você percebe que aqueles que têm uma visão de querer conhecer mais pessoas são as pessoas com maiores chances de crescimento. Por quê? Sim. Porque eu conheço pessoas diferentes. Sim. E essas pessoas podem futuramente me ajudar em alguma coisa. Sim. É sempre um jogo de interesse. Não é só eu conhecer porque eu quero te conhecer. Mas é um jogo de interesse mesmo. Sim. Se eu conheço só 2 pessoas, o meu leque de pessoas, quando eu sair dessa empresa, são só 2 pessoas. Quando eu sair dessa empresa, se eu tiver 100 contatos, eu tenho 100 pessoas. Melhor. Então, se a gente pensar profissionalmente, a gente está perdendo a oportunidade por falta de curiosidade e também de estratégia de você aumentar esse leque. Né? Mas para falar um pouquinho, queria falar sobre interesse, né? Sobre curiosidade, desculpa. Queria falar sobre curiosidade. Curiosidade, para mim, por exemplo, eu comecei bem cedo, eu sempre fui muito curioso. Então, comecei bem cedo. Eu via novela, naquela época a novela era né? Todo mundo assistia e tudo mais. E eu assistia a novela com a minha mãe. E eu ficava vendo aquelas pessoas interpretarem, serem pessoas diferentes. Numa novela era uma pessoa, numa outra novela era outra pessoa, de tipos diferentes, a pessoa interpretando diferente. Então ela não era aquela pessoa, ela era outra também. E aí começou a criar uma curiosidade em querer ser isso. De ser ator. E aí eu fui atrás, quando eu fiz 19 anos, fui atrás de fazer um curso de teatro, e depois me formei e tudo mais, mas essa delícia de ser várias pessoas ao mesmo tempo
te dá a oportunidade de entender a cabeça dos outros também. Porque você pega desde um papel do principal, do mocinho da história, e pega do vilão. E aí você pega do vilão outro dia, e esse vilão é um cara totalmente diferente do mocinho que você é na vida real, ou pelo menos você tenta ser na vida real. E aí você vê que o vilão tem uma outra característica, ele tem os motivos de ser vilão. E aí você fica estudando essa questão. Então essa parte comportamental, você vê como ela se encaixa na minha vida hoje, né? A parte comportamental, como entender as pessoas, como levar um conteúdo de qualidade, como fazer essas pessoas saírem de um ponto e ir para outro, né? Então é mais ou menos isso que foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu penso em curiosidade. Entendi. Eu acho que para mim a curiosidade era ter repertório para poder falar nos treinamentos, e isso eu faço até hoje. Então, quando eu trabalho um conceito, eu vou me aprofundar nesse conceito para garantir que eu estou falando com segurança, para garantir que aquilo que eu estou levando é a verdade. Tem coisas que não tem uma verdade única, mas eu vou sempre levar a minha verdade, vou levar as fontes das quais eu pesquisei, mas para mim o interesse era criar repertório. Eu não tinha... E eu acho que eu tenho curiosidade, assim, o que puxa o quê, né? Quais são os temas que fazem sinapse? Quais são as ligações entre um tema e outro? Como é que eu posso ligar esse tema no outro? Ou esse assunto? Então, isso para mim é bem interessante. Não era, na infância, uma pessoa extremamente estudiosa, não. Mas eu acho que eu fui ganhando essa vontade de estudar ao longo da vida e também pelo meu trabalho. Porque eu também comecei a carreira como professora do ensino primário, né, ensino fundamental, e depois eu acabei indo trabalhar com adulto. E eu fui trabalhar com produto do mercado segurador, que era um negócio que eu não conhecia, nunca tinha trabalhado, e fui dar treinamento de produto do mercado segurador. E aí eu tinha que estudar muito para entender. E eu lia aqueles... tinha gente que fazia os treinamentos sem fazer a leitura das condições gerais. Eu lia todas as condições gerais, os contratos de seguro. E se eu tivesse dúvida, eu ia ler com alguém que conhecia melhor do que eu. Então, ia perguntar. Eu não virava a página sem compreender. E isso eu fiz para ter segurança no produto que eu estava vendendo, trabalhando, treinando. Certo. Então, isso eu faço até hoje. É uma ação nossa, né? De quem é um profissional de ensino, né? Tem essa ação por natureza. Eu trabalhei também no mercado de segurador, né? De saúde. E para entrar no mercado de saúde, tem uma lei lá que é a 9656. Se eu não soubesse aquela lei em pouco tempo, eu era líder, né? Então, se eu não soubesse em pouco tempo, eu não ia conseguir lidar com a equipe de vendas. Então, eu tive que aprender, mas aprendi com vontade, porque eu estava curioso em saber como que era aquele mercado. Eu estava entrando no mercado, né? Então, isso para nós é tudo, né? Sempre. Pegou um cliente diferente, curiosidade de ver quem é esse cliente, né? O que ele faz e como pode dar liga com o conhecimento que você tem, vai estudar um pouquinho sobre a empresa daquele cliente e assim vai. Então, eu acho que curiosidade é uma base, né? É uma base isso, que ela é sólida, porque ela não deixa você ficar limitado. No passado, há pouco tempo, vamos falar... 10 anos atrás, ninguém falava sobre neurociência. E a neurociência pegou de um jeito assim, todo mundo sabe um pouquinho, quem é professor, sabe um pouco sobre facilitador e tudo mais, como o que tem a ver a neurociência com os treinamentos, com o dia a dia de trabalho. E que se não souber isso, você vai se perder. Porque tem muitas gerações trabalhando ao mesmo tempo juntas e você tem que ajudar essas pessoas a trabalharem juntos, né?
a neurociência não era um assunto tratado como neurociência, mas já tinha conhecimento sobre isso. Sim. E eu fiz pedagogia e fiz magistério antes disso, lá atrás, né? 1900 e qualquer coisa. E bolinha. E bolinha. E eu me lembro que quando eu fui fazer a primeira formação em neurociência, eu falava, mas isso é processo de aprendizagem, isso é pedagogia ou andragogia. É claro que evoluiu muito quando você traz isso para neurociência, teve muita evolução, não resta certeza. dúvida, eu não estou nem questionando quanto isso evoluiu. Mas a base eu já tinha visto, já conhecia, né? Já entendia sobre o processo de aprendizagem do ser humano, e aí separado, né? Infância e adulto. E a curiosidade está presente, e é mais interessante que todo mundo é curioso, mas algumas pessoas são mais curiosas do que outras. Então, surgiu um assunto, ele vai atrás, ele vai buscar, ele vai pesquisar, é interno, e a pessoa quer conhecer, quer usar aquela informação, começa a utilizar aquele vocabulário a partir daquele conhecimento. Então, algumas pessoas são mais curiosas que outras. Outros não. Tive aquele conhecimento, passou por mim e pronto. E né? não aproveita, né? E não aproveita. E a gente também não consegue aproveitar tudo. Não então, consegue. Isso é importante a gente lembrar, porque a quantidade de informações e de estímulos que entram na nossa vida não tem tamanho. Hoje a gente está aí enfrentando ou usufruindo, nem sei que nome usar, a inteligência artificial. Tem muitas ferramentas, são muitas possibilidades. Para todo tipo de trabalho que você está fazendo, tem alguma ferramenta de IA para te ajudar. E é um desafio, você entende melhor uma, você conhece melhor a outra, você acha que o ChatGPT faz tudo, ele até oferece tudo, mas nem sempre entrega tudo. Pois é. E aí, quando você vai buscar uma outra ferramenta, você só vai pela sua curiosidade. Como é que eu posso fazer isso? Existe isso? Então, acho que é isso, é você procurar também modernizar, atualizar. Eu sou de uma época que os treinamentos eram treinamentos de uma semana, 8 horas por dia. E hoje já não, principalmente aqui em São Paulo. Hoje tem de tudo. Hoje tem 15 segundos de palestra. Pois é. Você vai, são fragmentados, você vai juntar tudo e você chega no mesmo lugar. Mas que aquela carga horária maior. Mas não era assim antes, né? Você reunia as pessoas numa sala, trazia um conceito, fazia uma dinâmica, um exercício, praticava. As pessoas tinham que sair daquele treinamento com conhecimento. Sabendo que é a ferramenta, exatamente. né? Como utilizá-la. Mas hoje não é muito assim, né? Hoje, em um minuto, você já tem uma ideia do conhecimento, daquele conteúdo, você vai se aprofundar se aquilo realmente vale seu tempo. Se interessar. É isso. Bem, vamos lá. Qual que é a habilidade ou conhecimento que você mais se orgulha de ter adquirido na fase adulta? Eu não sei se tem a ver com o estudo, a pesquisa, a criatividade, o trabalho. Eu acho que tem muitas habilidades que a gente adquire com a própria vida, né? As dificuldades da vida. Eu falo isso porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou viúva. E em 2012, meu marido faleceu, e eu acho que eu fui obrigada a aprender uma série de coisas, inclusive na minha carreira, que antes eu não fazia. Não pensava, né? Não pensava, não fazia, não precisava. Tinha alguém que fazia para mim, né? E então a gente não trabalhava junto, nunca trabalhou junto, mas eu acho que algumas habilidades, pontualidade mesmo, eu aprendi. Não que eu fosse. Não todo ainda, né? Você ainda falta um pouco. Não, eu sou ótima agora. Mas eu não era tão pontual. E quando o meu marido faleceu, eu fui obrigada a cumprir a agenda de escola de 2 filhos, fui obrigada a cumprir com as minhas agendas, ter compromisso para levar, buscar a criança e tantas outras atividades, além de cumprir com o meu trabalho e
contas para pagar e tudo mais. Sim. Então, essa é uma, mas as próprias relações. Meu marido era uma pessoa que se relacionava muito bem, ele era muito relacional com muitas pessoas e eu ficava mais na retaguarda. Então, eu acho que hoje eu também tenho muitas relações por conta dele. Então, eu acho que mais do que a curiosidade nesse caso foi a própria situação, a vida nos leva. Agora, Mas a gente você tem... se orgulha disso? Ah, sim, de ter aprendido, De sim. aprender. Eu acho de ter aprendido, de ter adquirido novas habilidades por conta disso, sim. Porque a gente tem duas opções na vida, em tudo que a gente faz. Ou é abraçar e aprender com aquilo, ou chorar e lamentar. Pois é. Eu optei por aprender e vamos à luta, que é melhor do que sentar no sofá e chorar. Uma hora eu vou rir. Tinha vontade de chorar em alguns momentos. E eu acho que tudo na vida da gente, né? É um cliente que fecha, é uma metodologia que muda, o nosso trabalho mudou. Nosso trabalho, como eu falei agora há pouco, era um trabalho que você estudava, se preparava, montava um conteúdo e você tinha uma semana para explorar aquele conteúdo. Hoje você tem que ter essa informação em 2 ou 3 minutos, em meia hora. Às vezes um treinamento que você dava em 8 horas, você tem que dar em 3 horas. Sim. Então, o que eu posso fazer para trazer essa informação com mais velocidade e garantir que a pessoa vai aprender? Então, acho que a mudança nos faz crescer. Depende de como a gente encara essa mudança. Então, é pela curiosidade, mas também é pela vontade de vencer. E aí, acho que é curiosidade também, né? Parece que mas não é. Você fala, bom, eu tenho que fazer dar certo. Deixa eu ver como que é essa ferramenta. Deixa eu ver como eu adapto o meu trabalho às necessidades atuais. O que o cliente quer, o que o jovem está fazendo. Então, como é que eu vou adaptar a minha linguagem para atender esse público? Eu te perguntei isso pelo seguinte, porque em toda a minha vida na área de vendas que eu trabalhei, né, eu ficava em algumas empresas, mas quando eu saía, eu não ficava muito focado em procurar um emprego no mesmo segmento. Eu sempre procurava segmentos diferentes ou, por coincidência, acabava sendo admitido em uma empresa de outro segmento. Mas eu me orgulho muito de ter passado por isso, porque eu sei muita coisa que outros que ficaram só naquele segmento fechado, o segmento de saúde, trabalha há 40 anos no segmento de saúde, caramba, você conhece bem aí, né? Mas se for falar de outro negócio, ele não conhece. Então você conhecer um pouco da indústria, conhecer um pouco dos mercados em si, né? Cosméticos, várias coisas, né? Farmacêutica e tudo mais, você vai aumentando o leque, até mesmo na hora de hoje. Eu me orgulho por quê? Porque hoje eu percebo que, para mim, que dou treinamento, eu chego numa empresa e são poucas empresas que eu olho lá para entender melhor o negócio daquela empresa, para dar o treinamento, e falo assim, nossa, eu nunca vi esse negócio, nunca tinha visto. Né? É óbvio que se tiver alguma coisa de tecnologia, talvez eu não conheça muita coisa de tecnologia, muito embora tenha trabalhado. Mas não, eu me orgulho porque esse leque de conhecimento faz com que você dê um passo, você já está um passo à frente. Né? Se você conseguir um trabalho dentro de qualquer mercado, você já está um passo à frente. E você é capaz de mudar o seu repertório, sua linguagem, a partir desse conhecimento inicial. Pois é. Adaptar. Porque a gente trabalha com conteúdo comportamental. Sim. E embora ele seja líder de contabilidade, você não vai trabalhar a contabilidade, você vai trabalhar o perfil de liderança, as competências para liderança. Ele é vendedor, a metodologia de vendas, a abordagem de vendas, a roda, ela é igual para todos os mercados. Cada metodologia encaixa de uma forma. Sim. Se você tem conhecimento dessa metodologia, é claro que algumas negociações são de grande porte, são negociações de longo prazo, mais complexas, e outras são mais simples. Hoje a gente compra por impulso e venda pelo WhatsApp. Então a gente precisa também se adaptar. Mas o processo de venda ele é sempre o mesmo.
muda o produto, mas o processo é o mesmo. Sim, sim. Mas principalmente ele é o mesmo, mas quando você já sabe qual é o tipo de comprador que você vai encarar lá do outro lado, o tamanho da empresa, a complexidade do negócio, você já está na frente. Então, para criar um Sim. conteúdo, ele fica mais fácil. Sim, Senão sim. você vai ter que perguntar muita coisa para quem é o contato seu na empresa, É uma entendeu? linguagem conhecida. Pois é. O que a gente precisa é adaptar, porque acho que tanto eu quanto você, a gente tem cliente privado, uma empresa privada com lucro e tal. Eu tenho empresas, você também, empresas públicas, Sim, empresas mistas, e a linguagem é diferente. é diferente. Então, você precisa adaptar a linguagem, compreender para não falar de uma coisa num ambiente que não agradável, né? Que é diferente. Então, eu acho que é uma questão de adaptação da nossa linguagem, e quando a gente tem mais experiências e mais clientes diferentes, é melhor, a nossa comunicação fica melhor. Com certeza. Esse é o caminho que eu penso do orgulho que dá da gente nessa. É lógico, a gente tá mais velho, tem uma vivência muito grande de mercado, 40 anos de trabalho, não sei o quê. É diferente, mas pode ser que muitas pessoas que cheguem aos 40 anos de trabalho também, 40 e poucos anos, não tenha vivido isso. Tenha só numa organização. Tudo bem, não é desmérito, mas deixou de aprender muita coisa. Então, o orgulho para mim é ter aprendido bastante coisa para que eu possa ter argumentação na hora de discutir sobre algo, entendeu? Sim, que para a gente faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente trabalha prestando serviços para todas as empresas. Isso. O nosso público está dentro de todas as empresas. Então, quanto melhor eu puder conhecer aquele produto ou aquele mercado, melhor vai ser meu relacionamento com essa empresa. Sim. Já fiz treinamentos para sindicatos, para a área da cultura, já fiz treinamentos para o mercado médico hospitalar, para a área da saúde, venda de papel. Pois é. Né? É muita coisa. Mercado segurador. Então, isso são linguagens diferentes, mercados públicos diferentes. E a gente precisa aprender a compreender a necessidade do cliente e transformar nosso conteúdo, nossa linguagem. Eu acho, sim, que é um privilégio, porque você certamente tem amigos da sua idade que não têm o nível de desenvoltura que você tem. Em relação a isso, não. Eu estou falando também por mim. Conheço pessoas que trabalharam muito tempo em empresas, em áreas interessantes, que têm qualidade de vida, tiveram qualidade de vida a vida inteira. E quando você vai conversar, a pessoa fala, nossa, mas como é que eu manuseio isso? Como é que eu uso essa ferramenta? Como é que você sabe que isso é IA e não é IA? Né? Você vê os vídeos hoje. Hoje eu estava vendo um videozinho com a minha filha e aí ela falou, mas isso não tem cara de IA, é um dublador? Eu falei, tá parecendo um dublador. Ela falou, tá parecendo uma imitação, mas não é inteligência artificial. E é um dublador, ou é uma pessoa imitando. E então, é bem interessante, né? E quanto mais experiências você tem, ou curiosidade, mais você vai procurar. Deixa eu ver. E uma das coisas que me traz uma curiosidade grande é a questão de olhar no passado para ver o presente, né? Você olha lá atrás o passado e olha o presente e o que você pode trazer lá de trás que faz sentido para hoje e o que você tem que excluir porque não faz mais sentido. Então isso também é importante, né? Então um dos pontos que para mim eu tenho 2 pontos que são pontos de orgulho, que um é conhecer bastante hoje sobre pessoas, né? Entender bem sobre pessoas, é lógico, pessoas são diferentes, não dá para entender tudo, mas você tem uma noção de pelo menos ter respeito em relação às diferenças, né? Então isso já é um ponto que antigamente isso eu excluía da minha vida de todo mundo é igual. Para mim eu pensava que era todo mundo igual,
né? Há muitos anos atrás, mas eu pensava. É. Né? E eu acredito que muita gente pensava também. Até mesmo porque dava uma tarefa para uma pessoa fazer, sendo que ela não tinha a mínima competência e obrigava a pessoa a fazer. Hoje você sabe quem são as pessoas que podem fazer melhor, você vai entregar para essas pessoas. E o outro ponto é conseguir, por entender de pessoas, conseguir ter levado, na época de liderança, né? Conseguir ter levado equipes grandes para resultados excelentes. Então isso para mim é um motivo de orgulho, porque são poucas pessoas que conseguem fazer isso de uma forma assim muito não simples, mas de uma forma onde eu levei essas pessoas ajudando-as a chegar lá. Porque muitas vezes você chega porque está vendendo um produto de qualidade, vai lá e chega. Mas um líder que segura na mão de cada um, né, de um grupo grande, de cada um, e fala, vamos lá que eu te ajudo, e vamos lá que vamos fazer dessa forma, e fazer as pessoas chegarem a resultados, isso me orgulho bastante. Então, essa parte de pessoas, para mim, é fundamental e é a parte mais interessante na minha vida toda, interessante em relação ao crescimento que eu tive, na minha percepção, né? Eu acho que a liderança, o papel de líder, quando a gente desempenha o papel de líder, é o maior desafio da carreira, eu penso. Porque máquinas se comportam de acordo com a forma como ela foi programada, foi criada. A matéria vai responder do jeito que tem que responder, né? Se ele soltar esse copo aqui, vai cair e vai virar. Vai jogar água para todo lado. A natureza também. A natureza também. Ela se comporta, deu água lá na planta, ela cresce não pôs ou não água, cresce. morreu. Bateu o vento, ela vai jogar, né, para cá ou para lá. As pessoas não são iguais. Não são iguais. Esses dias a gente estava aplicando lá nesse meu cliente em Jundiaí uma promoção para 4 pessoas. E no fundo todo mundo gostou. Mas teve um rapaz que olhou, a gente entrega uma cartinha, né, parabenizando, e ele sentou, o líder começou a dar o feedback para ele, e ele olhou. Quando o líder virou a cartinha que ele viu, ele falou, nossa, que alegria! Então ficou estampado a surpresa. Era um novo cargo, era uma nova remuneração, não era tanto assim, porque a gente sabe, e a gente já passou por isso, né? Uma promoção não significa que você vai... saiu de auxiliar de produção e foi para presidente da empresa. Não, você tem lá né, alguns desafios, mas a alegria, a reação foi tão bacana, e nem todo mundo tem a mesma reação. Outros já olharam, não falaram nada. Nesse grupo todos ficaram satisfeitos, mas já aconteceu da pessoa olhar e não se motivar, porque achou que era pouco, tinha uma expectativa maior. Então, a reação das pessoas é sempre diferente. Por isso que é tão importante para o líder conhecer as pessoas. E aí, de novo, a curiosidade, né? Porque quando você conhece a sua equipe, você pode não precisar daquela informação naquele momento, mas em algum momento você vai precisar dessa informação. Então, qual é o nível... A criação, ou as empresas anteriores que ele passou, como era o relacionamento com a equipe em outras empresas, o que ele quer daqui para frente, o que ele sonha, quais são as dificuldades ou os interesses dele daqui para frente. Isso pode ajudar muito a gente a entender melhor nossa equipe. Sim. E a gente se comunica diferente quando a gente conhece melhor, né? Não, a curiosidade está em tudo. Se a gente pensar, curiosidade está na forma de você entender a pessoa e aí você se comunicar com essa pessoa de forma assertiva. Curiosidade está na gestão de conflitos. Curiosidade está no feedback. Conhecendo a pessoa, você vai saber como você vai entregar isso. Então, a curiosidade está envolvida em tudo. Se a gente não fala de curiosidade ou se não tem curiosidade, a gente não chega onde a gente quer. É que a gente, às vezes, não pensa né, o caminho ou a importância da curiosidade na nossa vida. Porque se você...
Eu sempre vejo isso. Se eu fosse mais curioso na época do crescimento dos meus filhos, talvez eu não tivesse errado tanto, entendeu? Errado como pessoa mesmo, como pai, como uma pessoa que deveria conhecer os caminhos do certo e do errado. Não que certo e errado, mas os caminhos do que poderia agredir os seus filhos e fazer eles entender isso antes de serem agredidos. Não dá para pensar em tudo, mas a curiosidade está nisso também. De você querer saber a vida da pessoa e não você perguntar como foi hoje na escola, foi bom. Não é assim que as crianças falavam, entendeu? Foi bom. E na realidade, às vezes, não era tão bom assim, entendeu? E aí, se tá bom, então tá bom para mim também, porque eu também tô cheio de problema e não quero pensar mais. Então, você entende? Se eu sou curioso, eu dedico um tempo para isso. E eu acho que os líderes, as pessoas, as equipes, eles não dedicam um tempo para tirar todas as dúvidas, para entender, conhecer melhor as pessoas. Você falou uma coisa super legal, né? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui é bem importante, mas levar em consideração o tempo para a curiosidade, para o seu desenvolvimento, faz toda a diferença. Porque às vezes a gente não dá atenção para esse copo porque não tem tempo. Porque eu tenho uma entrega para fazer. E às vezes a gente tem o tempo, mas não vê importância naquilo. Tem as duas coisas, né? Mas eu acho que a curiosidade também demanda tempo, porque aí eu vou ler um livro novo, eu falei aqui das leituras, né? De clássicos e tal. A curiosidade me leva... Hoje eu estava até vendo um vídeo. Hoje as pessoas não leem quase. Quer dizer, é um desafio muito grande você ler um livro. Porque você vê todas as informações estão disponíveis nas redes sociais, resumos na e internet. Tudo mais. Isso tudo tem resumo e tal. Você pega um livro, tem audiobook, que eu acho que é uma ferramenta importante, porque às vezes você lê numa academia, eu pego muita estrada, então eu escuto um audiobook, um podcast, me acrescenta. Eu aproveito enquanto eu estou dirigindo. Tem gente que entra no carro e só ouve música. Eu adoro ouvir jornal. Às vezes eu procuro rádio de notícia para ouvir, porque eu pego 1 hora e 15, 1 hora e meia de estrada. Então eu procuro algum rádio de notícia, alguma emissora de notícia, para entender alguma coisa que esteja acontecendo, um momento específico. Ou eu vou procurar um podcast ou um audiobook para estar em contato com alguma informação. Mas hoje é um desafio a leitura, porque exige tempo. E você fala assim, bom, agora, quando você para ler, você está tão cansado que você dorme. Então, é um desafio. Tem que escolher um horário que a leitura vai te agradar. Então, acabei de acordar, vou começar a trabalhar daqui a pouco. Então, pega lá meia hora, lê um capítulo, 2 do seu livro. Meia hora, né? 15 minutos que você lê alguma coisa, pelo menos. Mas se você quer ler um livro inteiro e pegar meia hora por dia, você consegue encerrar o livro. E de manhã, que você não está tão com sono, sei lá, é uma sugestão, né? Porque se a gente for esperar um horário livre para fazer a leitura do livro, você não lê mais. Tá muito ligado à procrastinação, né? Total. Porque as pessoas pegam, comprei o livro que falaram que era legal. Aí você pergunta, você leu? Não, tá lá. Na bolsa, no carro, na estante, na gaveta, não sei o quê. Tá lá, né? Aí você não lê. E eu concordo que antigamente ler ou ler. Não tinha outra alternativa. Até para você fazer, replicar o conteúdo de um livro para televisão, em formato de animação ou de filme mesmo, ou novela, era mais difícil acontecer, né? E limitado. Hoje você tem, como você falou, o livro, como é? O audiobook e tem o podcast e tudo mais. Isso já é um caminho. Você está falando de coisas que te interessou, você está ouvindo coisas que te interessou por um longo período na estrada, ou na rua, ou no trânsito. O que faz o que você poderia ficar muito triste ou nervoso, ou abalado com o trânsito, você simplesmente passa batido porque você está aprendendo ali também. Então isso antes não existia, né? A gente só ouvia música mesmo, né? E música na maioria da reportagem, mas música na maioria das vezes. Eu li Alice no País das Maravilhas.
eu não li, eu ouvi. Tá. Foi por audiobook. E era muito interessante, porque eu queria saber mais, aquela curiosidade de saber como é que estava caminhando a história, tal, que eu até fisicamente eu me posicionava em cima do volante, assim, para ouvir mais, para acelerar o áudio. Foi bem interessante isso. Eu li na estrada. É com interpretação ou não? Não é com interpretação, leitura só mesmo. leitura mesmo. Tá. Eu li algumas coisas assim. Não é tão prazeroso do que quando você lê, porque você põe entonação. Sim, Quando você está lendo algo ou vendo um filme que tem um livro por trás. Mas é possível. Sim. É possível fazer uma leitura lida assim toda, né? Eu lembro disso daí, de leitura. Corrida. Eu lembro muito nessa questão de leitura, que antigamente existia um disco, né? Um disco de vinil de animações, né? Chapeuzinho Vermelho, Alice no País das Maravilhas e tudo mais, de narração com interpretação. Sim. E você via aquilo acontecer na sua frente, porque tinha uns desenhos também. Tinha os livrinhos. Não era de tudo, não mostrava tudo, mas estava lá, você ainda estava naquela cena ali e a interpretação estava correndo e você via. Então aquilo era uma coisa tão legal, tão curiosa para quem não tinha a televisão a cores, né? Não existia. Então você falava, caramba, olha isso, soldadinho de chumbo, não sei o que, não sei o que lá. Então isso era algo muito criativo naquela época, porque com falta de tecnologia, eles ainda faziam alguma coisa assim e utilizava a sua mente. Sim. Pela curiosidade, pelo interesse de aprendizado, ou de ver uma historinha e tudo mais, você ficava ali na frente de uma vitrola, né? Melhor falar tocador vitrola, de CD. Mas você ficava ali na frente sem nenhuma imagem, só o livrinho ali para você olhar. Alguns tinham imagem. Algumas imagens, algumas imagens. Poucas, não era eram estáticas, isso, né? Mas eu lembro disso e é muito interessante que a gente conseguia, através do som, imaginar que a velocidade, o vento, o frio, o cheiro da comida, o cheiro não sei do que, aquela correria de um personagem atrás do outro. Isso. A gente sentia a energia ouvindo os CDs. Os CDs. Vamos pensar muito nisso. Bom, melhor do que você falar fita, cassete. Nossa, disco de vinil. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. A gente está falando de curiosidade e a gente está falando muito sobre a questão da leitura. Sim. Mas existe alguma outra forma, ou existem outras formas da gente estimular a criatividade no nosso cotidiano? No nosso cotidiano? Assim, eu queria... a gente tem... se a gente falar de trabalhos, que a gente leva o trabalho, tem todas as atividades que a gente faz, normalmente a gente faz, quando dá essa abertura para fazer, que para gerar curiosidade, para gerar aprendizado, para gerar interatividade. Tem várias atividades dinâmicas e tudo mais, como era feito no passado também com as professoras na escola, né? Não se tinha muito recurso, mas você tinha isso. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas... É o que eu fico pensando, assim, a gente tem mil maneiras. Quando tem um assunto ou um tema em volta, a gente vai pesquisar sobre aquele tema. Sempre tem um estímulo. Eu tenho que dar um treinamento sobre gestão do tempo. Então, eu já tenho um conteúdo, mas eu quero ouvir outros autores, eu quero ler outros conteúdos, eu vou ler. Sim. Ler, posso ver um vídeo, mas é nessa busca. Mas eu acho que a gente estimula a nossa criatividade de algumas formas. Por exemplo, atividade física, eu acho que estimula a criatividade. Jogar bola na rua, brincar, andar de bicicleta, com certeza, nadar, com certeza. porque você experimenta outros estímulos
na sua vida. Quando a gente se relaciona com pessoas completamente diferentes de nós, Sim. porque tiveram uma criação diferente, porque nasceram em outro lugar. Você conversar com um estrangeiro, parece que a nossa mente vira, porque você fala assim, nossa, eu fiz uma piada, o cara não entendeu. Claro que ele não entendeu, ele não está na nossa cultura, não está inserido na nossa cultura. Ali, né? Outro dia eu vi uma francesa fazendo piada de brasileiro, já está morando no Brasil faz um tempo, e fazia piada de brasileiro, eu falava, meu Deus, como é que ela sabe disso? Não, eu ficava pensando, como é que ela sabe disso? Quanto que ela precisou estudar em um ano para entender ou alguém falar, nossas, né? Ou alguém contar. Mas mesmo, com certeza ela vivenciou, ela ouviu uma piada, não entendeu nada, alguém teve que explicar e aí caiu na nossa cultura. Então eu acho que conviver com pessoas diferentes, ou porque tiveram uma criação diferente, ou porque tiveram uma educação diferente da nossa, e aí melhor ou pior, hábitos diferentes, opções diferentes. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim, eu não gosto de viajar. Eu quase caí da cadeira, porque eu falei, como que alguém não gosta de viajar? Não gosto de viajar. Eu falei, meu Deus, como que é possível? Porque a gente acha que todo mundo pensa como a gente. Você falou isso agora há pouco, né? E a viagem é uma oportunidade de aprendizado, incrível de aprendizagem, né? Por isso que criança tem que viajar logo cedo. E outra coisa que eu acho que também é experimentar comidas diferentes. Sim. Toda vez que eu viajo a trabalho ou a passeio para um estado nosso no Brasil, né? Você vai para pro Nordeste é uma comida, você vem para o Sul é outra comida. Eu quero provar tudo. Eu me lembro até hoje a minha reação quando eu conheci o arroz de pequi. Lá no norte? Foi em Goiás que eu conheci. Pequi. Tá. Agora eu fiquei na dúvida. Pode ser. É um sabor completamente diferente do que a gente conhece aqui em São Paulo, em termos de alimentação, né? Então, para mim, era um sabor muito diferente. E eu gostei. Sim. Só que é completamente diferente. Então, eu acho que provar uma comida daquela localidade, você melhora, inclusive, na forma de se relacionar com quem está lá. Verdade. O seu público gosta, conhece o tempero, né? Então, acho que isso ajuda. Viagem, o que você falou, é muito importante, né? E aguça mesmo toda essa nossa curiosidade. Mas tem também os parques, né? Uhum. Você vai num parque temático, por exemplo, por que o Play Center deu tão certo? Por que agora está se criando um outro parque, né? Lá no Itu, né? Pelo cara da Cacau Show e tudo mais, sim, né? E que é também fora da realidade, né? Todos os parques, tanto o que tem lá no Sul também, Beto Carreiro. Então, assim, tudo isso faz você sair um pouco da sua, primeiro, zona de conforto e segundo, do que você, o normal seu, né? A normalidade, que perde um pouco a graça de ser uma rotina, né? Então, lembrando que esse ponto de curiosidade, ele abrange tantos caminhos. Quando a gente foi no jogo do Escape Room, caramba, você é fechado numa sala, você tem que sair daquela sala, você nem conhece as pessoas que estão com você, você tem que saber buscar alternativa para ajudar a equipe a sair dali. Cara, isso é muito curioso, muito interessante, muito desafiador, e as pessoas gostam de ser desafiadas, de sair disso. Quando eu dou treinamento onde tem atividades, as pessoas se envolvem, né? Quando você coloca teatro no negócio, quando você coloca desafios, todo mundo se envolve, elas gostam de sair daquilo. Não é que não vou fazer, elas preferem aquilo do que ficar escrevendo ali no papel, né? Então é uma rotina que, com o tempo, vai acabar. A escrita, essas coisas, pode ser, escreveu no computador, não vai ser mais no papel, no computador, você escreveu, fez lá o que tinha que ser feito, mas colocar em prática é sair, levantar a cadeira e começar a fazer. Se é num campo, se é dentro de uma sala, não importa. Então isso gera uma curiosidade, você começa a entender melhor, eu digo, quem está participando, conhecer melhor quem é aquelas pessoas que estão do seu lado,
resultado podem ajudar. Cara, eu sempre falo, eu trabalhei numa empresa que todos os coordenadores, gerentes faziam um treinamento juntos. A gente aprendeu tanta coisa, todo mundo se ajudando, que era impossível a gente não chegar nos resultados. E a gente chegava com tranquilidade, sem briga, sem discussão, sem um querer matar o outro, sabe? E isso tem que ser rotina constante, entendeu? Tem que ser uma rotina constante em todas as empresas. Tem que ter essa cultura. Tem que mudar a cultura daquilo que é tudo batidinho, do mesmo jeito sempre. Há 30 anos deu certo, há 40 anos deu certo. Não. Não vai dar mais certo daqui pouco tempo, já não vai dar mais certo. E aí, quando não der certo, é possível que a sua empresa quebre. Porque não vai aguentar, entendeu? Só vai querer trabalhar lá quem... só os velhos mesmo. Porque jovem não vai querer, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa questão de curiosidade para a gente chegar num caminho mais próximo. Mas eu acho que o líder pode estimular, né? Eu acho que o líder pode pedir uma resposta diferente para o mesmo problema e devolver com perguntas, né? De que outra forma você pode me trazer o mesmo retorno? De que forma você... solucionaria esse problema, mesmo porque se a gente for seguir processo, a gente só, em alguns casos, seguir o processo é a melhor coisa que tem a fazer. Lógico. Mas eu acho que só seguir processo emburrece a gente. E os resultados vão ser sempre os mesmos. Né? Então a gente precisa sair um pouco questionar os resultados, questionar os processos. Me dá segurança também. Por que eu estou fazendo assim? Tem outro caminho, eu trabalhei numa empresa que ela fez redesenho de processo. Eu não entendia ainda o que era isso e sempre era resistente a essa questão. Cara, quando começou a fazer o processo, a consultoria começou a fazer, eu entendi o que era aquilo. Nossa, melhorou muito a nossa dinâmica dentro da organização e nós ficamos melhores. Valoriza, nós ficamos melhores. Bem, eu queria só a gente terminar aqui rapidinho, faltam 3 minutinhos, só você dizer o seguinte: se você pudesse dar um único conselho sobre como se manter curioso, o que você, lá há 20 anos atrás, 30 anos atrás, qual o conselho que você daria para você mesmo? Eu acho que eu falaria, né? Leia mais, estude mais, viaje mais. E eu fiz isso bastante, mas eu acho que dá atenção para os detalhes que estão passando na sua frente, aproveite as oportunidades, e eu acho que com menos teimosia e mais... Deixa eu ver o que ele tem para dizer. Inteligência, né? Porque quando você ouve o que o outro tem para dizer, não significa que você concorda com aquilo. Verdade. Significa que você está abrindo sua mente para uma outra opinião. Se ela é melhor ou pior, se ela vai mudar a sua forma de pensar ou não, é outro estágio. Mas eu acho que ouve atentamente, aquilo pode te ajudar ou não, porque você vai fazer escolhas, né? Mas eu acho que isso é curiosidade. Acho que talvez eu dissesse isso para mim. Esse seria o conselho. Talvez, não brigue tanto pelas suas convicções, porque a gente, quando é jovem, também não tem tantas convicções, a gente está aprendendo. Acho que hoje a gente tem mais convicções, mas eu acho que esse conselho vale, né? Então, não tenha tantas convicções. Abra a mente para ouvir o que o outro tem para dizer. Porque quando você ouve, você aprende. Você pode não querer, ou não seguir, ou não ser melhor do que a sua convicção, mas você ouviu. Existe uma outra forma de pensar. Existe uma outra maneira de ver o mundo. Eu diria para mim mesmo, de 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, que não acredite que você é a verdade. A verdade pode ser outra e você está perdendo tempo com a sua verdade. Exato. Porque eu perdi muito tempo na minha vida pensando que eu sabia demais e faltava muita coisa para saber. Faltava muito. E eu vejo hoje o quanto eu aprendi em 9 anos que eu estou na consultoria, quanto que eu aprendi só na leitura, só no contato, só no aprendizado, só no treinamento. Cara, eu aprendi muito. Então, assim, não tem nada que pague o aprendizado que você tem. Não é nem o que você passa para o outro. É o que você adquire com o relacionamento que você tem com cada equipe que você pega. É isso aí. Quero agradecer de verdade mais um dia aí, dona Ana. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada pelas perguntas, pela oportunidade. Acho que a gente aprende muito quando a gente conversa. É isso aí. Né? Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.